que esperar para as ações das empresas de saneamento básico para os anos de 2021 e 2022? É o que nós vamos entender no vídeo de hoje. Na semana passada eu fiz um vídeo explicando sobre a última ata do Copom e como eles esperam que os preços administrados, ou seja, aqueles preços praticados pelos governos que intervêm nos preços das estatais, vai subir acima da inflação prevista do IPCA para os 2 próximos anos. E nós vamos entender como as empresas de saneamento básico podem se dar bem e como as suas ações podem subir nos 2 próximos anos. Então, se você quer entender um pouco mais sobre isso, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscreva no canal e após a vinheta nós vamos para a apresentação do vídeo de hoje. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Daniel Fung e aqui nós falamos sobre investimento, finanças e economia. Se esta é a sua primeira vez por aqui, então eu peço para que você se inscreva no meu canal e também peço o seu like no vídeo para que ele ganhe mais relevância e chegue a mais pessoas no YouTube, e também compartilhe este vídeo com aquele seu amigo que pretende investir nas empresas de saneamento básico para os próximos anos. Na semana passada eu fiz um vídeo sobre a última ata do Copom, onde eles estão prevendo uma alta nos preços administrados acima da inflação do IPCA. Se você não sabe o que são preços administrados e não sabe o que é o Copom, eu vou deixar o link deste vídeo aqui em cima passando nos cards, assiste lá, entenda o que eu quis dizer naquele vídeo e aí você volta para este aqui. E no vídeo de hoje é um complemento do vídeo que eu comentei da semana passada, onde nós vamos entender como as empresas de saneamento básico podem se beneficiar dessa alta de preços previstos para o ano de 2021 e 2022, segundo a última ata do Copom do Banco Central. No vídeo anterior eu falei sobre as empresas de energia elétrica, também vou deixar o link aqui em cima, e hoje nós vamos entender melhor sobre as empresas de saneamento básico. Então, sem mais delongas, vamos para a apresentação do vídeo de hoje. Então vamos para a apresentação que eu preparei para o vídeo de hoje, lembrando que este vídeo não é nenhuma recomendação de compra ou venda de ativos, o intuito dele é simplesmente educacional e ensinar vocês a analisarem as empresas e as ações das empresas listadas na Bolsa de Valores, baseado no contexto econômico do país. Também lembrando que todo este conteúdo está disponível no meu blog, no site danielfung.com, e o link direto para esta apresentação eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, se você quer ler um pouco mais, entender um pouco melhor qual é o meu racional por trás disso tudo, basta clicar no link que está abaixo na descrição do vídeo. Então, primeiro vamos entender qual é o perfil do consumo de água no Brasil e o consumo de esgoto. Então, eu acessei o site do Trata Brasil, que é um site que faz ampla pesquisa nesse campo, e foi constatado que 83% dos brasileiros são abastecidos com água potável. Ou seja, 35 milhões de pessoas no Brasil ainda não têm acesso à água potável. Lembrando que o Brasil possui mais de 210 milhões de habitantes. Ou seja, ainda é muita gente que não tem acesso à água potável. No caso do consumo de esgoto, esses dados são ainda piores, porque apenas metade da população brasileira tem acesso ao esgoto tratado. Ou seja, cerca de 100 milhões de brasileiros não têm acesso ao esgoto, não possuem, o serviço de esgoto tratado. E a região sudeste é a única região que possui acima de 50% do seu esgoto tratado, mais especificamente 79%. As outras regiões do Brasil, ou seja, centro-oeste, sul, norte e nordeste, fazem apenas a coleta e o tratamento de menos de 50% de todo o esgoto tratado. E quais são as consequências disso? Basicamente, doenças, alta mortalidade infantil, consequentemente, essas pessoas que vivem em lugares insalubres e com pouco tratamento de esgoto e pouco tratamento de água, elas precisam ir mais ao médico, elas têm mais dificuldade para arrumar emprego, porque elas devem faltar muito no trabalho por conta das constantes doenças, ou os filhos dessas pessoas que trabalham ficam doentes constantemente, então essas pessoas precisam deixar o seu posto de trabalho para cuidar das crianças. Então, percebam que a falta de acesso à água potável e a falta de acesso ao tratamento do esgoto, ele é nocivo para a economia nacional, porque metade dessa população não tendo acesso, elas adoecem muito e têm dificuldade para se manter nos seus postos de trabalho. Então, além de uma questão de saúde, uma questão humanitária, é também uma questão econômica. E aí, em cima disto, este ano nós tivemos a sanção presidencial do novo marco legal do saneamento, feita no dia 15 de julho, e isto basicamente prevê a abertura do mercado de saneamento básico, que hoje ela está na mão das empresas estaduais. Todas as empresas estaduais que existem e que fazem o tratamento de esgoto, e
como nós pudemos ver alguns dados, fazem muito mal, eu vou destacar aqui a Sabesp, a Sanepar e a Copasa, porque são as 3 empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, né, ou na Bovespa. E a ideia do novo marco do saneamento básico é levar o acesso à água potável a 99% da população brasileira até o ano de 2033 e o acesso ao esgoto tratado a 90% da população brasileira também no ano de 2033. E fazendo isso através da abertura do mercado, através de privatizações de empresas estatais e também através da livre concorrência, através de concessões públicas. Porém, tem um ponto interessante no projeto que ainda está em discussão, e isso pode afetar as ações das empresas estatais listadas na Bovespa de saneamento básico, que são a Copasa, a Sanepar e a Sabesp, que é em relação a um veto presidencial que o presidente Jair Bolsonaro fez, e isso causou muita complicação, muita discussão entre a Câmara, a Câmara dos Deputados, a Câmara do Senado e a Presidência da República, que é em relação à necessidade de licitação para os próximos contratos. Então, como isso funciona? Atualmente, a Sabesp, a Sanepar, a Copasa e outras empresas, elas não precisam de abrir processo licitatório para cumprir para executar o trabalho de coleta de esgoto e fornecimento de água nas cidades dentro dos estados que elas pertencem. E o novo marco do saneamento prevê a livre concorrência entre as empresas. Porém, um trecho que havia e que, segundo alguns senadores e deputados, era um acordo com o governo, a ideia era que os estados e municípios pudessem renovar os contratos com as estatais de saneamento básico por mais 30 anos, sem a necessidade de abertura de processo licitatório. E qual seria a consequência disso? Ela praticamente enterraria todas as metas, todas as pretensões desse novo marco, porque aí nós levaríamos 30 anos com essas empresas com contrato assinado para que nós pudéssemos fazer a abertura para as empresas estatais. Então seria algo muito nocivo, nós perderíamos aí 30 anos para ver algum resultado positivo em tudo isso que nós acabamos de falar, com falta de coleta de esgoto, com problemas de saúde, problemas econômicos, problemas humanitários. Então o presidente vetou esse trecho, onde permitia esta renovação de contratos sem licitação, e isso tem causado muita discussão no meio político, eu diria que é o principal ponto de atenção que o investidor deve ter, caso ele pretenda investir nestas empresas. Isso sim vai mexer bastante com as ações delas quando este assunto voltar à mesa, porque desde julho não se fala mais nisso, desde o final de julho. Algumas declarações foram dadas ali por volta do dia 29, 30 de julho, pelo Rodrigo Maia, o Davi Alcolumbre, e não se falou mais nisso. Então vamos ver quando que a Câmara, principalmente o Senado, né, que é quem abre a votação aos vetos presidenciais para derrubada ou não dos vetos, vamos ver quando eles pretendem colocar isso à mesa. Se eu tiver que chutar, eu diria que pode ser dezembro, porque ali nos últimos dias de dezembro, porque é quando o Senado e a Câmara costumam fazer esse tipo de ação, quando já está todo mundo desligado, esperando só o final do ano, é quando eles colocam essas pautas polêmicas que eles sabem que podem respingar neles e que eles não querem que respingue neles. Então eu diria que talvez dezembro este assunto volte à mesa e aí nós veremos como as ações das empresas estatais de saneamento básico podem ser afetadas ou não. E aí, como eu falava das 3 empresas listadas na Bovespa, a Sabesp, a Sanepar e a Copasa, a Sabesp é a única que compõe o índice Bovespa e ela representa menos de 1% deste índice, né? Então a Sanepar e a Copasa não estão listadas na Bovespa. Os dividendos das empresas de saneamento, aqui começa já a ficar bastante interessante, nós veremos que elas são boas pagadoras de dividendos, e é muito fácil de entender o porquê. Primeiro porque elas têm... primeiro que nós temos que entender que toda empresa que paga dividendos, ela precisa antes dar lucro, ela precisa ser rentável. Então se essas empresas, como nós podemos ver, a Sanepar, a Sabesp e a Copasa, desde 2016, nos últimos 5 anos, eu tirei todos esses gráficos do site da Status Invest. Nos últimos 5 anos, todas elas vêm pagando os dividendos, dividendos em alguns casos crescentes, como foi o da Sanepar e o da Sabesp, o da Copasa não. E até é compreensível que talvez 2020 elas distribuam menos dividendos, e é compreensível que a Copasa
tenha distribuído menos dividendos em 2019. E eu explico por quê. São empresas estatais, então, no atual momento de pandemia, não só os bancos, mas as empresas estatais também estão diminuindo a distribuição de dividendos, porque algumas legislações no estado de exceção da pandemia não permitiram que as empresas aumentassem tarifas, as empresas de energia, as empresas de saneamento, que elas não aumentassem as tarifas e que não cortassem os serviços em casos de inadimplência. E, claro, imaginemos todo esse cenário e ainda essas empresas distribuindo dividendos aos seus acionistas. Então, isso abriria brecha para que políticos queiram aumentar impostos ou limitar a arrecadação sobre estas empresas. Então, seria um momento muito ruim para elas distribuírem dividendos. No caso específico da Copasa, pelo fato dela ser de Minas Gerais, nós vimos que Minas estava passando, o estado de Minas está passando por uma crise severa, então é até compreensível que a Copasa também limite a distribuição de dividendos para esconder certa abundância nas suas atividades. Então, é natural que essas empresas sofram neste exato momento, nesse cenário. Porém, quando houver uma retomada, a tendência é que todo aquele lucro represado ele seja distribuído para os acionistas aos poucos. E isso também vai refletir nos preços dos serviços, que é o que eu já venho falando nos vídeos anteriores. O Banco Central está prevendo o aumento na inflação dos preços administrados, que são os preços que governos podem intervir. E como eu disse, que no ano de 2020, durante a pandemia, não houve permissão para aumentar as tarifas dos serviços elétricos, dos serviços de saneamento e de água, essa conta vai chegar em 2021 e 2022 para nós clientes. Então, se você, além de cliente, quiser ser acionista, perceba que 2021 e 2022 haverá aumento de tarifa sim, provavelmente acima do índice IPCA previsto, acima da inflação, o que vai fazer com que essas empresas arrecadem mais e, quem sabe, gastem menos. Então, isso aumenta o nível de eficiência delas ainda mais, nós vamos ver o quão eficiente elas são, trazendo mais lucros e provavelmente mais dividendos no futuro. Então é o que eu falo aqui, o que nós podemos esperar para os dividendos em 2020. Por enquanto vai ficar reduzido, mas eu acredito que elas terão caixa para 2021 e 2022 aumentar talvez essas distribuições. E o setor de saneamento, ele sempre também figura na lista de empresas defensivas, de setores defensivos para se investir. O motivo é simples, o Brasil ainda tem um déficit de tratamento de esgoto e distribuição de água, como nós vimos, e mesmo assim essas empresas elas são monopolistas, elas não possuem concorrência atualmente, são do Estado, têm os preços controlados, então elas têm um ambiente muito favorável para prosperar. E aí, como nós podemos ver, tanto a Sanepar, a Sabesp e a Copasa, eu diria que a Sanepar ainda mais que a Sabesp e a Sanepar, elas são muito eficientes. Então, quando nós olhamos os gráficos aqui, prestem atenção nas linhas vermelha e azul. A linha vermelha significa a quantidade de passivos que essa empresa acumulou ao longo dos anos, desde 2015. E a linha azul significa a quantidade de ativos. Para quem não sabe, no linguajar da contabilidade, passivos é tudo aquilo que consome dinheiro da empresa e ativos é tudo aquilo que gera dinheiro na empresa, inclusive caixa, né? Empresas que têm caixa, ela fica no ativo, dívidas ficam no passivo, enfim. Então, quanto mais ativo e menos passivo, mais eficiente é a empresa, sinal que ela está arrecadando mais e gastando menos. E é o que principalmente a Sanepar tem feito. Então percebam que a linha azul e até a barra amarela e a barra azul, elas sobem muito mais do que as barras vermelha e laranja e a linha vermelha. Ou seja, são empresas, né? Isso acontece também com a Sabesp, acontece também com a Copasa. Elas estão sendo mais eficientes, elas estão arrecadando mais e gastando menos. Então isso é muito bom, que é sinal que essas empresas no futuro serão mais rentáveis, ou tendem, né, se elas continuarem desse jeito, cada vez mais rentáveis, ou seja, arrecadar mais, gastar menos, e isso sobra mais para dividir, é mais lucro para dividir com os acionistas. E aí a pergunta que fica é se o setor de saneamento vale a pena? Eu acredito que sim, lembrando novamente que isso aqui não é nenhuma recomendação de compra ou venda, mas eu invisto em Sanepar, eu gosto muito da empresa, é uma empresa eficiente que distribui bons dividendos, historicamente ela está num preço atraente
E como nós podemos ver, as perspectivas para os próximos 2 anos para o setor, assim como o setor elétrico, que eu falei no vídeo anterior, é de um aumento nas tarifas acima da inflação. Ou seja, essas empresas, claro que é uma reposição referente a 2020 também, que ela vai ser diluída ao longo de 2 anos, mas não deixa de ser um aumento de arrecadação, e quem sabe sem aumentar os custos na mesma proporção. É ruim porque a população vai pagar mais caro por esses serviços em um momento ruim da economia, mas para quem investe ou para quem tem pretensões de investir, pode ser um bom momento de comprar estas empresas e futuramente conseguir aí os dividendos que elas têm a oferecer. Elas têm bons dividend yields, historicamente é na casa dos 5, 6% ao ano, o que por muitos analistas é considerado um bom dividend yield. Então, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no meu canal. E por este vídeo é isso. Tchau, tchau!